Então, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo criminal, nosso projeto de extensão aqui da Universidade de Caxias do Sul, o nosso grupo de estudos e pesquisa Desencarcerando. Hoje temos a honra de receber minha querida amiga Tamires de Oliveira Garcia, que vai falar um pouco para vocês sobre criminologia cultural e expressões da cultura LGBTI+. A Tamires é doutoranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é mestra em Direito e Sociedade pela Universidade La Salle e integra aí diversos grupos de pesquisa, faz parte aí de um monte de rolê interessante no meio acadêmico. Tá? Depois vocês confiram o Lattes dela. Ela publicou ano passado uma obra sobre essa temática de alguma forma, chamada Tem Saída, Perspectivas LGBTI+, sobre o Brasil. Tá? Eu recomendo que vocês busquem quem tiver interesse depois. Tami, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, tá? Por estar novamente aqui na Universidade de Caxias do Sul. Saúdo, agradeço em nome dos meus colegas coordenadores, que infelizmente não puderam estar hoje presentes, mas te mandaram um abraço, professor Pedro, professor Robson, tá? E é tudo contigo, quebra tudo, muito obrigado. Boa tarde, pessoal, a quem eu ainda não cumprimentei. Obrigada, Bruno, primeiramente pelo convite. É sempre uma alegria dividir os espaços contigo e com o pessoal na UFS. Acho que todos os debates que a gente tem feito e os projetos que a gente tem apresentado têm sido muito enriquecedores, assim, né, para todo mundo. E eu sempre gosto de parabenizar a maneira como vocês estão dando importância para o debate da criminologia, das ciências penais, aí na UFS. Acho que essa abertura para esses debates tem sido realmente muito louvável. Assim, não é toda a universidade que a gente consegue fazer esse tipo de debate, principalmente sobre questões relacionadas a gênero, a sexualidade, a questões de raça, enfim, violências de um modo geral, e acho que isso precisa sempre ser pontuado. Teve um colega que falou aqui que o áudio está um pouco abafado. É só para ele? Está me ouvindo bem, Bruno? Se tu puder aumentar um pouquinho o volume do teu microfone, talvez... Espera um pouquinho melhor. Melhorou? Tá. Bom, a ideia para esse debate de hoje, assim, é trazer um pouco para você sobre algumas questões que eu tenho trabalhado para a tese do doutorado. Eu estou agora no segundo ano do doutorado em Ciências Criminais na PUC. Devo apresentar, assim, um certo material da tese, né, do que a gente precisa produzir agora no próximo período, assim, até o final do ano, início do ano que vem, na qualificação. Não sei se todos vocês conhecem esses procedimentos burocráticos, né, do espaço acadêmico e tal. Então, tem algumas questões que eu tenho trabalhado para poder desenvolver essa tese. Tenho trabalhado principalmente a respeito da criminologia cultural. É um debate que eu tenho trazido, principalmente agora, do ano passado para cá, para o fenômeno da violência contra a população LGBT. Já faz alguns anos que eu tenho pesquisado e atuado junto aos movimentos sociais com essa pauta, com as questões que dizem respeito aos direitos da população LGBT e também com relação às violências cometidas contra essa população, pensando as diversas formas de violência, não só questões relacionadas a violências interpessoais, mas também crimes de ódio e outras formas de violações em espaços institucionais, para a gente também poder pensar em questões relacionadas a políticas públicas no que diz respeito a essas violações, né? Então, pensando em tudo isso e
também em como tudo isso foi desenvolvido no Brasil, em como os movimentos sociais têm travado esses debates no Brasil. A minha ideia é apresentar a criminologia cultural como uma forma de leitura de certos fenômenos, né? Eu não sei se todos vocês conhecem a criminologia cultural, se vocês chegaram a estudar isso, se tem cadeira de criminologia na UFRGS, mas a criminologia cultural é um fenômeno, assim, uma forma de leitura da criminologia nas ciências penais, em que a gente olha para os fenômenos da sociedade, só um minutinho. Tinha deixado aberto o WhatsApp, daí fica aquele barulho me incomodando. Como eu ia dizendo, né, a criminologia cultural é uma forma de leitura das imagens dos fenômenos da violência, das imagens do crime e como isso é apresentado socialmente, né? Com certeza vocês já viram várias representações de crimes e de violências nos noticiários, em jornais, ouvido na rádio, enfim, deve ter circulado para vocês inúmeras formas de imagens dos crimes por diversas formas de representações, assim, né? Essas imagens e a maneira como esses fenômenos chegam na gente, eles criam uma leitura, criam significados sobre esses fenômenos. Quer dizer, é possível pensar, e certamente vocês já passaram por esses debates na faculdade, né? Que os crimes que a gente vê no noticiário, crimes de grande repercussão em geral, a maneira como isso é noticiado, isso acaba criando um senso comum e uma opinião sobre como o julgamento desses crimes está sendo conduzido. Isso faz diferença, né? A imagem que isso cria na sociedade e a maneira como isso está sendo apresentado, isso é importante para se pensar como essas violências estão sendo julgadas, de que maneira o sistema judicial está atuando nesses casos. Então, essas representações por meio desses espaços, elas podem fazer leitura sobre esses fenômenos da criminalidade e de diversas formas de violência. A criminologia cultural, então, ela não olha só para os fenômenos de noticiários, da TV, do que chega em jornais, mas olha também para outras formas de expressão dessas imagens do crime e das violências, aquelas que são contidas em músicas, no cinema, em filmes, no teatro, em livros, né, na literatura. Então, tem sido possível fazer a leitura desses fenômenos também por outros espaços de representação, assim, né? E, em especial, em relação à cultura LGBT, a manifestação cultural é um especial espaço de representatividade para essa população, né? Quem é que não ouviu falar em parada LGBT? A maior parada LGBT da América Latina é a de São Paulo, fica aqui no Brasil, né? Então, certamente vocês já ouviram falar disso, né? São manifestações gigantes de pessoas LGBT que ocorrem no mundo inteiro, que são manifestações pautando direitos, né? Reivindicando direitos, reivindicando representatividade dessa população. É visto como uma festa, mas não somente, né? Essas formas de representatividade da população LGBT, elas são sempre utilizadas como uma leitura e uma ressignificação de como essas pessoas são vistas pela sociedade. E isso tem um motivo, né? Então, a leitura da criminologia é importante por causa disso, porque nem sempre isso que hoje a gente vê como algo tranquilo, pacífico, que são essas paradas LGBT, por exemplo, isso nem sempre foi dessa forma, né? No Brasil, durante muito tempo, houve muita repressão em relação a essas formas de cultura, a essas maneiras de se relacionar, a essas práticas homossexuais ou de identidade de gênero. Então, isso foi criando, assim, uma cultura de... peraí que eu estou vendo aqui um comentário.
Gente, eu acho que eu vou deixar para ler os comentários no final, se vocês não se importarem, porque senão eu fico aqui interrompendo, não sei o que tu acha, Bruno? Eu acho melhor deixar para o final, que daí Tá. não interrompe teu raciocínio, daí depois eu retomo caso tenha ficado para trás. Tá bem. Então, Cristian, eu coloco no final esse teu comentário, que eu nem cheguei a ler agora. Bom, essas formas, né, de representações da população LGBT, então, no Brasil, que é onde eu mais tenho colocado tenho lançado o olhar, assim, nas minhas investigações, foi realmente de muito sofrimento no Brasil, de muita repressão, de muita violência, e não só no Brasil, né, em vários outros lugares do mundo, assim, no marco temporal que se considera, né, mas que não é exatamente esse, mas se considera como o início das lutas LGBT no mundo inteiro, que é a Revolta de Stonewall, não sei se todo mundo já ouviu falar, foi quando um bar nos Estados Unidos foi invadido por policiais e muitas pessoas apanharam, algumas pessoas foram mortas, e era um bar de expressão da cultura LGBT, né? Lá era um dos únicos lugares em Nova York em que era possível que pessoas LGBT frequentassem, que pessoas LGBT pudessem, né, se relacionar lá dentro, tinha apresentações de drag queens, o que naquela época, né, sei lá, anos 50, anos 60, aquilo era muito, muito mais difícil do que agora, assim, né? Então, a repressão policial aconteceu naquele local como uma forma de higienização, né, do espaço urbano, assim, para que esses lugares que são considerados para a população que é considerada normal, assim, a mais adequada, que mais está adepta à norma da sociedade, para que esses locais não tivessem abertos, para que isso não fosse permitido, né? Então, depois dessa repressão, depois que o bar foi fechado, depois de que houve toda aquela violência com as pessoas que frequentavam aquele local, nesse bar nos Estados Unidos, o bar Stonewall, em diversos locais do mundo, assim, houve vários atos, assim, né, o que depois foi chamado de Revolta de Stonewall, né. Então, esse acontecimento ficou marcado como o início do movimento LGBT no mundo inteiro, assim, isso já faz mais de 50 anos, então, o início, né, do movimento LGBT, de reivindicação, de criação de pautas, de representatividade e de direitos para essa população, já foi em função da repercussão de uma violência, das formas de repressão contra essa população e também da criminalização dessas práticas, né? Quer dizer, eram práticas que não eram bem vistas. Isso foi, claro, nos Estados Unidos. Mas também no Brasil é possível pensar em formas de repressão contra essa população, né? Nos anos 70, a gente tem o que chamaram depois de Stonewall brasileiro, quando tinha ainda muita repressão logo depois assim, né, do fim do período ditatorial, naquele período de adaptação, enfim, em que em São Paulo, principalmente, se tinha o objetivo, né, de limpar as ruas de São Paulo, não se queria pessoas que ficassem se prostituindo nas ruas, pessoas que fizessem, né, esse trabalho sexual, ou outras pessoas que manifestassem uma forma de cultura que não fosse aquela vista como adequada para a sociedade. Então, também, no mesmo sentido, acabou acontecendo movimentos parecidos com isso que aconteceu em Stonewall. Teve um delegado, assim, que ele é muito conhecido no movimento LGBT, né? É uma história bem conhecida no movimento LGBT aqui no Brasil, que é de um delegado que conseguiu, em São Paulo, acabar com as trabalhadoras sexuais e prender várias delas lá em São Paulo nos anos 70, e depois esse mesmo delegado foi colocado a serviço da população de São Paulo
para que também fechasse os bares que tinham práticas homossexuais e que tinham apresentações de drag queens, e que essa cultura era apresentada, né, em que havia, então, uma representatividade LGBT. Nessa época, isso era totalmente condenável, né? Ainda é hoje em dia, enfim, de algum modo, mas nem se compara aos anos 70. Então, esse delegado, o delegado Richetti, ele foi conduzido para uma das delegacias de vadiagem que existiam à época, né? Delegacias que tinham o objetivo, assim, de acabar com qualquer tipo de prática que fosse condenável moralmente, assim, né? Então, também um bar de São Paulo passou por esse processo de violência, as pessoas foram retiradas de lá, foram violentadas, enfim, por essa equipe, né, desse delegado Richetti, que desenvolveu toda uma operação para, enfim, fechar esses bares e fazer com que essa população não tivesse onde manifestar a sua cultura, não tivesse locais para frequentar, já que em outros locais considerados comuns, assim, da vida em sociedade, essa população não era aceita naquele período, né? Então, isso também ocorreu em São Paulo, aqui no Brasil, o que ficou conhecido como a Revolta de Stone Brasileira, nesse período, contra o delegado Richetti, para acabar com esses bares e com a possibilidade de sociabilidade em população LGBT. Além disso, também na música, nesse mesmo período, é possível falar, por exemplo, do Caetano Veloso, do Ney Matogrosso. Caetano Veloso pertenceu ao movimento conhecido como Movimento Tropicália, né? E ele se apresenta, eu não sei se vocês conhecem, assim, a biografia do Caetano Veloso, ele se apresentava sempre com formas, nesse período, né, do movimento tropicário, com roupas extravagantes, às vezes se apresentava nu, por causa das manifestações culturais dele, nas apresentações, em shows, ele também foi preso. Durante essa prisão, no período ditatorial, ele teve o cabelo cortado, assim, nele, foi preso junto com Gilberto Gil, e quando ele teve esse cabelo cortado, essa foi uma expressão, assim, né, daquilo que se via como subversivo na imagem dele. Então, a imagem importa porque ela tem significado. Então, essa imagem que era vista do que o Caetano Veloso representava, daquilo que era considerado subversivo naquele período, aquilo estava sendo podado, né? A ideia era que aquilo não se manifestasse mais, assim, para que ele fosse condenado nesse sentido. Enfim, a biografia do Caetano Veloso é muito interessante, para quem não conhece, assim, vou ficar falando tudo aqui, senão parece só uma grande fã do Caetano Veloso. Mas o Ney Matogrosso também é uma expressão muito característica do período que ficou conhecido na literatura LGBT como o desbunde gay no Brasil. Ney Matogrosso, ele também, assim, né, se apresentava, hoje já não se apresenta mais tanto, porque ainda se apresenta, na real, né, acho que parou de fazer show por causa da pandemia, assim, mas se apresentava muito mais e aquilo era visto de uma maneira mais surpreendente naquele período, porque ele era muito extravagante, usava roupas brilhosas e às vezes utilizava adornos assim que não era possível de entender, coisas metalizadas. Então, queria colocar e representar pelo corpo dele, pela arte que ele carregava, uma forma de olhar para a sociedade e para a arte que não era simplesmente sobre ele ser um homem, né? E aí ele tinha tem uma voz, né, que é considerada mais feminina. Então, assim, as pessoas perguntavam, né, isso é um homem, isso é uma mulher, é um viado, que dá para compreender dessa expressão artística, assim, né? Isso tinha uma certa repercussão naquele período, por causa dessa manifestação daquela música, né? E, na verdade, o Ney Matogrosso é um contratenor, assim, que canta, assim, falsetes, e por causa disso a voz dele pode ser considerada mais feminina, assim, né?
mas é um artista, né, e é um homem, e ao fim e ao cabo, será que nos cabe julgar, né, quem é essa pessoa e por que essa arte está sendo manifestada dessa forma? Então, olhando para essas formas artísticas de expressar a cultura, é possível perceber que isso tem um significado, e isso chega nas pessoas com um certo significado, né? Quer dizer, por que manifestar a arte dessa maneira sem pensar sobre isso, assim, né? Então, a criminologia cultural tem esse especial papel de pensar o papel de pensar o significado da arte nesse sentido, assim, né? De pensar por que é que essas músicas e por que é que essa maneira de se vestir incomoda a sociedade? Por que é que isso traz reflexões sobre uma determinada época, né? Então, naquele momento, lá nos anos 70, aquilo chocava a população, chocava o regime, né? Conhecido, na época, o conhecido regime, que na verdade, enfim, período ditatorial. Então, por que isso é importante, né? E, na verdade, conforme o tempo vai passando, não é que isso deixe de existir, né? Às vezes a gente pode pensar que as coisas estão muito melhores hoje, existem muito mais direitos, existe uma aceitação muito melhor da homossexualidade, da bissexualidade, de pessoas trans, desses novos debates que vêm chegando, né, para a população, mas, na verdade, são debates que eles vão mudando de figura, né? Eu não sei se vocês acompanharam de que época vocês são, assim, aqui consigo ver poucas pessoas, mas a minha geração da adolescência, muita gente era fã de Sandy Júnior, por exemplo. Então, Sandy Júnior, tipo, era um fenômeno, assim, eu tenho todos os CDs. Então, e muita gente, né? Gente, são um fenômeno mesmo. Eles se juntaram 12 anos depois que tinha acabado a dupla e os shows no Brasil inteiro, fora do Brasil, foram um sucesso. Então, assim, eles eram gigantes na nossa geração. Mas, tá, tirando isso, que eu só uma manifestação de que eu sou fã. Na época, né, que eles foram crescendo, assim, tudo era acompanhado pela mídia, né? Tudo que acontecia com a Sandy, se a Sandy era virgem, tudo isso chegava nas revistinhas que a gente lia em casa. E quem é que nunca ouviu falar que o Júnior era gay, né? Que ele não ficava com ninguém, e daí, se ele ficava, ele tinha que contar para todo mundo, isso também chegava nas revistas. E se ele ficava com mulher mais velha, tudo isso era importante. Então, assim, a cultura produz significados sobre o corpo das pessoas e sobre a sexualidade. Quer dizer, por que consideravam que o Júnior era gay? Ou que ele é gay, sabe? Até hoje ele tem que ficar falando sobre isso, assim, né? E o que importa se ele é gay ou se ele não é? Agora, o Júnior é pai, sei lá, tem uma família. Isso quer dizer que ele nunca ficou com homens na vida dele, não sei, me interessa saber, mas essa era a forma como esse debate chegava em mim e muitas pessoas da minha geração naquela época, né? Então, pensar sobre isso é porque essa cultura produz significados. Por que é que questionavam se o Júnior era gay? Porque ele dançava nos shows, porque ele é um bailarino, e se ele é um bailarino, daí ele é gay, e dançar e se expressar é uma forma de manifestação necessariamente da sexualidade, e se qual é o problema, né? Então, acho que todas essas questões, assim, né, de como isso chega na música, como isso chega no teatro, como isso chega no cinema, assim, né, tudo isso é importante para a gente pensar sobre esses significados e de como isso é importante para chegar na população, para que a gente possa produzir novos significados dessa cultura, dos direitos da população LGBT e de como essas violências podem ser encaradas e podem ser lidas na atualidade, né? Quer dizer, as práticas homossexuais, quando o delegado Richetti estava querendo higienizar a cidade de São Paulo de bares LGBT, elas eram condenáveis.
essas pessoas eram presas. As trabalhadoras do sexo, porque atendiam e trabalhavam na rua, eram presas. Então, essas práticas eram condenadas, eram condenáveis moralmente, assim. Isso era visto como algo condenável. E esses significados e a construção disso no imaginário social, isso não nos deixou, né? Isso deixou registros, inclusive, a gente traz e a gente vive com as heranças desse pensamento, com a herança moral do que isso produziu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, nos professores, nas autoridades, né, das instituições, dos mais altos poderes no Brasil. Então, as heranças dessas linguagens, né, que criaram uma moralidade sobre o pensamento de gênero e da sexualidade e do que é condenável nisso, a gente ainda carrega isso, né? Então, esse pensamento sobre a criminologia cultural, em cima dessas manifestações artísticas, pode ser importante para a gente pensar como fazer a leitura desses fenômenos na atualidade. Quer dizer, hoje em dia tem séries de RuPaul ou de outras coisas que a gente enxerga pessoas LGBT, né? Enxerga drag queens, enxerga um cenário em que essas pessoas são aceitas. A Pablo Vittar aqui no Brasil, fora do Brasil, inclusive, é um fenômeno gigante, todo mundo conhece. Mas às vezes, claro, as pessoas sabem que existe a Pablo Vittar, mas o que é a Pablo Vittar? Como é que se deve chamar? A Pablo ou o Pablo? Então, tudo isso, assim, vai chegando no debate social de uma maneira muito abrupta, né? Isso está acontecendo na sociedade, essas pessoas estão se manifestando, mas nem todo mundo está entendendo o que é isso, e por que é importante falar sobre isso, e por que é importante respeitar essas manifestações, né? Então, a arte, ela tem muito poder nesse sentido, né? A linguagem da arte, ela às vezes chega nas pessoas e atinge os debates que a gente vai fazendo, às vezes, de uma maneira intelectual, com muito mais eficácia, porque o significado de um debate que a gente está travando, que os movimentos sociais estão levando para as instituições, estão brigando para conseguir conquistar direitos, às vezes por meio de uma música, com uma drag queen que está cantando para o Brasil inteiro, isso chega muito mais rápido. A imagem disso produz significados muito importantes. Então, pensar que isso não pode ser criminalizado, que essas imagens precisam ser aceitas e que a maneira como essa linguagem é compreendida, a linguagem artística é compreendida hoje em dia, faz parte da conquista de todos esses movimentos que vêm desde antes dos anos 70, do delegado Richetti, que combatia a vadiagem em São Paulo, do Ney Matogrosso, que expressava aquela... que expressa ainda, né? Não morreu, Ney tem 70 anos, mas está vivo. Que expressa uma arte extravagante, que chocava as pessoas, e hoje esse choque já não é tão grande, né? Ele só está produzindo outros significados, assim. Então, pensar sobre... o debate que eu estou colocando aqui é para a gente pensar que essas formas de cultura, essas manifestações artísticas que estão chegando na gente, elas têm um significado que precisa chegar na criminologia e no pensamento do que é uma conduta adequada para a sociedade, do que tem sido considerado conduta adequada para a sociedade e do que é transgressor, sabe? Para que essa herança de que aquele Caetano Veloso cantando pelado nos shows e que foi preso na ditadura não precise nunca mais se repetir, porque a gente não quer viver numa sociedade que considera condenável a manifestação uma manifestação de quem se é, né? A manifestação
de formas de sexualidade, de identidades de gênero. Se cantar pelado é uma manifestação artística, ela precisa ser respeitada, né? Aquilo, um corpo é só um corpo, afinal de contas. Então, acho que pensar sobre essas manifestações e sobre a arte é pensar sobre o significado dessas imagens e pensar que isso não é uma violência, pensar que essas são formas aceitáveis e não condenáveis moralmente de se viver em sociedade. Então, eu acho que esse debate que a criminologia cultural pode fazer sobre essas linguagens, esses fenômenos visuais, esses fenômenos artísticos, é um convite para a gente pensar sobre esses significados e sobre como isso é importante, assim, né, de ser lido, assim, de ser pensado nesses momentos que a gente tem vivido no Brasil, principalmente num momento de conservadorismo tão grande, né, de retrocesso de vários direitos, porque se agora a gente tem a conquista de inúmeros direitos para a população LGBT, se é possível realizar casamentos, se é possível fazer o registro de pessoas trans diretamente nos cartórios, todos esses direitos que se fala tanto que a população LGBT conquistou no Brasil, tudo isso foi feito, foi conquistado, digamos assim, por meio de decisões judiciais, né, do STF, ou digamos que a maioria, né? Então, não se tem uma regulamentação de nada disso, não se tem uma legislação que trate dessas questões. Então, assim como uma decisão de alguns anos atrás, que essas decisões não têm nem 10 anos, assim, né? Foram no sentido de garantia de direitos, daqui a um certo tempo, com a modificação, por exemplo, da configuração do STF, essas decisões podem ser modificadas, né? Isso pode ser revisto. Então, esse é um debate que não está acabado. A gente precisa continuar pensando sobre isso e acho que utilizar a arte e pensar a arte é um fenômeno lúdico que pode ser interessante para a gente continuar tendo sucesso, assim, né, nessa caminhada que é de modificação cultural do pensamento e de enfrentar com civilidade, assim, essas heranças do que eu falei, assim, do que eram, do que se construiu de imagens condenáveis e de imagens de violência, de práticas que, na verdade, são práticas comuns e que acho que a gente precisa respeitar, assim, né, da expressão da cultura LGBT. Era mais ou menos isso, assim, que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sei, Bruno, se tu quer ler aquilo que está no chat. Pode ser, Tamires. Te agradeço primeiro, né, pela excelente fala, né, muito obrigado aí pela exposição. Tenho certeza que o pessoal gostou. Quem tinha perguntado é a Kristen, que eu acho que saiu e acabou voltando. Ela tinha questionado se as paradas, estava falando das paradas, né, que fora daqui seriam mais difíceis a existência dessas paradas ou não. Ela perguntou se ela está errada. Não, hoje em dia, sim, tem parada LGBT em vários lugares do mundo, assim, né, na maioria dos países do Ocidente, né, é possível ter essas paradas, inclusive existe um diálogo, assim, né, entre os movimentos LGBT de diversos lugares do mundo, assim, né, tem um diálogo internacional, tem jornais que circulam, tem pessoas que se visitam nesse período, então essas manifestações assim das paradas é vista internacionalmente, assim. A parada de São Paulo aqui no Brasil especificamente, ela tem muito destaque no mundo inteiro porque ela é uma das maiores do mundo, assim, né? Então, essa é uma manifestação de direitos que tem aqui em São Paulo, que sempre vem muita gente para cá, vem muitas figuras públicas de diversos lugares,
Militantes do Brasil inteiro se deslocam para São Paulo na época da parada LGBT de São Paulo, porque é uma parada realmente muito grande e onde também circula muito dinheiro, né? Para além das reivindicações da pauta LGBT, das reivindicações por direitos, é uma parada que tem show, sabe? Tipo, várias figuras da cena artística, assim, se apresentam nessa parada, tipo, com carro de som no estilo carnaval mesmo, carnaval de Olinda, assim, aqueles carros de som. Tem isso na parada de São Paulo, com o show da Pablo Vittar, com o show da Glória Groove, show da Preta Gil, enfim, Anitta, várias figuras públicas, assim, né, que apoiam a causa LGBT, se apresentam com apoio financeiro de algumas marcas, né, tipo, às vezes marca de cerveja, marca de roupa, apoiam muito, assim, né, essa parada em São Paulo, e existe, inclusive, um debate em relação a isso, né, de que é uma parada de reivindicação, de luta, mas que dialoga muito com o setor privado, assim, né, que conta com muito apoio do setor financeiro, de muita gente com muito dinheiro, assim. Então, a parada de São Paulo realmente tem muito destaque e no mundo todo, era isso que eu ia dizer. Obrigado, Tami. A Estela Mares deixou um depoimento aí no chat, né, dizendo que ela tem uma filha que é lésbica e outra que é trans, e que seria complicado a aceitação das pessoas, né, porque elas dizem não ser homofóbicas e transfóbicas, desde que não tenham que conviver, né, de fato. E eu me recordo que o ano passado, uma ex-aluna minha, né, me relatou, veio me pedir para promover um curso de extensão que ela queria, né, estava com saudade das aulas, e eu organizo um curso a partir disso, porque ela estava bem deprimida e tal, precisando se animar, porque ela tinha sido expulsa de casa quando ela abriu, né, pro pai, que ela tinha uma namorada, né, então uma situação bem delicada, né, e difícil de lidar nesse contexto atual. O Marcos levantou a mão. Marcos, quer fazer algum questionamento? Bom, professor, primeiro parabenizar a minha chará de sobrenome, né, pela excelente explanação e palestra. Eu queria fazer a seguinte colocação e uma pergunta também. A gente sabe que ao longo da história, né, professor, as religiões influenciaram demais em decisões da humanidade, né? Eu até tenho um amigo meu que ele é fisioterapeuta, né, um profissional muito bom, diga de passagem. Ele fala assim que na antiga Roma valia tudo, depois entrou a igreja lá e acabou com toda a festa, né? Se existe algum estudo, e se pode ser tema no próximo debate, da influência das religiões nessa comunidade. Existe sim, inclusive estudos bem atuais, assim, têm acompanhado os movimentos de conservadorismo religioso e de um conservadorismo político, inclusive, que acabam caminhando aliados no Brasil, né? São posicionamentos que aqui no Brasil, eles no cenário político caminham muito próximos, assim, né? Tem esses pastores que que fazem parte do legislativo, tem pessoas de inúmeras crenças que acabam tendo uma repercussão como figuras públicas e de um debate que acaba atingindo essas pessoas, assim, né? Tem pesquisas que demonstram que do período eleitoral de 2018, por exemplo, do período logo antes da eleição, durante a eleição e do pós-eleição, a quantidade de violências cometidas contra a população LGBT aumentou em mais de 40% contra pessoas homossexuais, bissexuais, que manifestam, né, uma diferente orientação sexual, é de mais de 40%, menos de 50%, o aumento das violências contra essa população,
e da população trans, travesti, que manifesta uma diferente identidade de gênero, o índice é ainda maior, né? Se não estou enganada, é de 56% a taxa de aumento das violências contra essa população, depois e durante o período eleitoral, em que cresceu muito, assim, né, esses discursos, a manifestação desses discursos cresceu muito no Brasil, principalmente a partir da legitimidade do candidato à presidência, à época da eleição, e agora presidente, que coloca, né, o conservadorismo, a violência, e coloca no debate público como com muito desvalor, né, assim, e o desrespeito à população LGBT, às mulheres, de modo geral, população indígena, enfim, inúmeras populações vulnerabilizadas. E depois, né, com isso, se criou um espaço que parece mais confortável para manifestação desses discursos de ódio, que acabam depois, né, virando formas de violência, violências físicas, às vezes com violências fatais, assim, né, que leva à morte dessa população. Se tiver interesse, eu te mando, assim, tem pelo menos umas 2 pesquisas com esses índices de pesquisadores que estão acompanhando o debate do conservadorismo religioso no Brasil, que é um debate bem atual mesmo. Posso continuar falando aí, professor? Claro, fica à vontade. Posso só corroborar o relato da Tamires? Está me escutando bem, Marcos? Eu tive um primo que é homossexual em Canoas, logo depois das eleições, em 2018, no final de 2018. Ele estava retornando de algum bar, alguma coisa assim, ou uma balada, não lembro. No início da madrugada, entre meia-noite e 1h da manhã, voltando a pé para casa com uma amiga. E um carro para, ele acha que ia ser assaltado, né, e descem uns indivíduos, homens, brancos, de meia idade, e agridem somente ele, dão uma pancada na nuca dele, ele cai desacordado no chão, ele tem traumatismo craniano, a amiga ajuda a levar ele para o hospital, né, e né, não foi roubo, não subtraíram nada, né, foi uma violência homofóbica, mas só para mostrar, ele está bem, ele não faleceu, ele ficou um tempo no hospital, mas foi bem dentro desse contexto, né, ele nunca tinha sido agredido fisicamente, verbalmente, psicologicamente, isso infelizmente acontece muito, mas uma violência física desse porte aconteceu, né, mobilizou toda a família, e não foram bem recebidos na polícia. Eu ofereci, né, apoio jurídico, eles desacreditavam no sistema de justiça criminal, não quiseram tocar adiante, enfim, aquela função toda que a gente já conhece, mas só para corroborar aí as estatísticas a partir de um relato, tá bom? Vai lá, Marcos. Veja bem, professor, assim, a minha pergunta não foi com o interesse de ofender o culto religioso de ninguém, né? Mas a gente sabe que existem algumas religiões que as pessoas interpretam de uma forma diferente, e ela vira extremistas, né? A gente está vendo agora, atualmente, no mundo, o que está acontecendo, né? Então, é mais por curiosidade mesmo, que a gente sabe que ao longo do tempo influenciou bastante, né, a interpretação religiosa de alguns cultos religiosos em relação ao comportamento da pessoa, né, na sociedade, não só na parte sexual, mas de outras situações também. Então, parabéns, né, minha charada sobrenome, né, pela tua brilhante explanação aí, parabéns, professor Rigon também, já matei por a saudade, professor. Aí. Um grande abraço a todos e bom final de semana para nós. Aí. Assim, essa questão da religiosidade é realmente muito delicada, né? Eu tenho profundo respeito pela manifestação de crença de toda pessoa, assim, realmente não é esse o ponto, a fé não é a questão, né? O problema, em geral, é quando essa fé se desloca do que se pensa sobre a caridade, sobre as formas de manifestação da fé, para atingir algumas pessoas, porque elas se manifestam de uma maneira que acaba destoando daquilo que determinadas crenças
acreditam como ideal, né? Então, me parece sempre que o respeito, ele precisa terminar onde começa os direitos da outra pessoa, né? Nem sempre ocorre dessa maneira, assim, mas o problema... Tem a impressão que o problema não é a religião, não é a fé, né? Acho que o problema é a maneira como se articulam esses pensamentos e como eles são trazidos para a sociedade, assim, né? Exato, muito bom também. Os problemas são, né, esses falsos profetas que não passam de estelionatários da fé alheia e que acabam manipulando alguns que não observam os próprios valores da religião. Mas a tua fala me lembrou outro relato da minha família, né, outro episódio de um primo que faleceu ano passado, primo da minha mãe, e que também era um homem gay na época da ditadura. E dentro de algumas das reuniões de família, né, de comemoração, de algum aniversário, alguma coisa, eu ficava no grupo dos bebuns que ficava até altas horas da madrugada conversando, ele também, né, e daí alguns começavam a abrir suas dores depois de perder os freios inibitórios, e daí ele relatava, né, algumas experiências traumáticas que ele tinha, sobretudo da repressão a pessoas LGBT, na ditadura, né, e ele me relatou diversos episódios de abordagens policiais sem qualquer justificativa, né, com ameaças tanto de violência física quanto de violência sexual, né. Então, um cenário muito triste, muito complicado, né, de negação e de suspensão de direitos, e aqui com recorte de gênero, que muitas vezes não é tão bem investigado na época da ditadura, né? A gente acaba focando somente na repressão política, muitas vezes. O que eu queria te questionar, para tentar deixar claro aí para algum pessoal, diante de todas essas violências que tu expôs, que a gente está conversando, por que essas questões de gênero não são propriamente ideologias, né? Como esse discurso conservador tenta nos vender como uma ideologia de gênero, né? O que torna esses fenômenos de violência de gênero com especiais particularidades, especificidades que demonstram a existência dessa questão faticamente, digamos assim, né? Então, se puder dar uma desmistificada nessa questão da ideologia de gênero, eu te agradeço. Essas violências que a gente estava conversando, assim, né, são, em geral, conhecidas como os crimes de ódio, assim, né, que são aqueles crimes direcionados a uma população especificamente pelo motivo dessa população ser essa população, porque determinada população possui uma característica que atinge determinado valor da sociedade e, por causa desse valor, essa violência é cometida, né? São crimes, às vezes, contra, inclusive, de caráter de intolerância religiosa, acontece muito com manifestações de religiões de matriz africana. Então, são crimes de ódio também, não só aqueles que se pensa em relação a gênero, a sexualidade, crimes com opressão de raça, né, que tem um caráter racista. Então, são esses crimes que têm essas peculiaridades, assim, né, são crimes que, em geral, deixam esses vestígios para que a gente para que se possa identificar que são crimes com essas características, porque em relação, por exemplo, à população LGBT, são crimes que a gente pode visualizar, às vezes, quando uma travesti é morta porque estava na rua, porque estava fazendo trabalho sexual na rua, por exemplo, essas pessoas são mortas, se tiram determinado órgão que estava visível no corpo, se coloca a imagem de um santo no lugar. Então, esse é um exemplo que eu costumo dar, assim, porque ele deixa, é possível demonstrar que essa imagem, né, do que a pessoa apresentava para a sociedade, quem ela era e como ela se colocava, assim, quer dizer, o que pode ser visto como um homem vestido de mulher,
aquilo é que incomoda os valores da sociedade, e é isso que se quer aniquilar com essa violência, né? E aí, no lugar disso, se pensar valores religiosos, valores valores mais tradicionais, assim, da moralidade, digamos assim. Então, esses são os chamados crimes de ódio que a gente consegue perceber, não só em relação à população LGBT, mas em relação a diversos fenômenos, assim, né? E eu tenho a impressão que esse debate em relação à ideologia de gênero que tem se criado, que tem se falado muito, assim, de uma maneira muito rasa sobre o que é gênero, dizendo que existe uma ideologia de gênero que quer se ensinar, inclusive, para as crianças nas escolas, que quer se levar para os espaços da inocência, que quer se romper com esses paradigmas, né? Na verdade, é um discurso que acaba sendo um pouco carente do debate mais profundo da intelectualidade. A ideia da construção do conceito de gênero é um conceito que a ideia dele é desconstruir a ideia de que existe uma feminilidade ideal ou uma masculinidade ideal, né? Então, não é como se pudesse se falar numa feminilidade e numa mulher universal. É a mulher que é dócil, que aceita as vivências em sociedade, o papel que ele é designado, e é homem, é masculino, aquele que se manifesta com virilidade, aquele que tem uma voz firme, aquele famoso macho, né? Então, a ideia de gênero, do conceito de gênero, justamente é desconstruir essa imagem de que existe uma mulher ideal, de que existe um homem ideal, de que existe um ser universal que se possa ver na sociedade, assim, né? Então, conceitualmente, não tem como existir uma ideologia de gênero, porque não tem como ensinar alguém a ser isso que se quer justamente desconstruir, né? O conceito de gênero visa exatamente o contrário, pensar que não existe algo ideal, pensar que não existe um ideal de manifestação da orientação sexual, das identidades de gênero. Então, essa ideologia, ela não tem como ter sido construída. E o que se pensa é que essas formas de feminilidade, de masculinidade, são construções sociais. Eu sou dessa maneira porque eu aprendi a vida toda a ser assim, a ser ou mais feminina, ou menos feminina, de acordo com os preceitos da sociedade. O Bruno é assim porque ele aprendeu com a família dele, nos espaços de sociabilidade que ele frequentou, a ser dessa maneira. E o conceito de gênero, que é justamente pensar que isso não é algo pronto, que o gênero não veio pronto numa caixinha, e quer desconstruir a ideia de que esse gênero universal e de que esse ser universal possa existir, para pensar que essa construção social pode permitir que as mulheres sejam menos femininas, possam ter características consideradas masculinas, que os homens possam ter características consideradas femininas, possam chorar, para que as mulheres, quando se manifestarem com um pouco mais de firmeza no local de trabalho, não sejam vistas como machorras ou coisa assim. É simplesmente uma forma de manifestação séria que às vezes é julgada com preconceito, né? Então, essa ideologia de gênero, ela inclusive não dialoga com o conceito de gênero, que tem se desenvolvido em pesquisas há muitos anos, né? Então, na verdade, me parece que é isso, assim, né? É um discurso, é uma narrativa que se cria para tentar frear um movimento de aceitação das desconstruções, dessas novas concepções, mas que realmente carece
de uma profundidade teórica, assim, né, em relação ao que é o conceito de gênero. Excelente, Tami. Só para lembrar, antes de fazermos o fechamento, que dentro de uma leitura psicanalítica, né, do fenômeno desse tipo de violência, que tenta negar a diferença do outro, da existência do outro, né, sobretudo quando há a passagem do ato da violência física, né, essa tentativa de negação da característica da outra pessoa, no fundo, muitas vezes é uma tentativa de negação de um próprio desejo interno reprimido que a pessoa não consegue trabalhar, o que torna o panorama ainda mais triste. É um dos fatores, obviamente não é todos, mas está dentro desse cenário, né? E o que poderia, né, de algumas formas, termos trabalhos mais terapêuticos para minimizar esse tipo de violência. Mas, Tami, muitíssimo obrigado pela tua participação. As portas da universidade sempre estão abertas para ti. A Tamires voltará, ela vai ministrar um curso de segurança pública, do qual eu também coordeno e faço parte, com diversas pesquisadoras e pesquisadores, e teremos em breve outros cursos de criminologia que a professora Tamires está no corpo docente. Tami, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Querido, obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Obrigada, pessoal, pela atenção, pelos elogios que vocês estão colocando aqui nos comentários. Fico feliz que vocês tenham gostado desse bate-papo. Parabéns, minha xará. Valeu. Obrigada, querido. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.